E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Que semana, hein? Que semana. Na segunda-feira, eu lembro que no primeiro dia na segunda-feira, no primeiro dia da semana, eu falei que a nossa semana seja tão maravilhosa como foi a semana passada, a semana anterior à semana do título. Para alguns, para alguns está sendo até melhor do que para os nossos rivais, né? Claro, pelos nossos rivais. A gente já foi tanto zoado, né? Já foi tão zoado nos últimos anos, agora é nossa vez de aproveitar um pouco. Mas eu não vou tripudiar em cima de ninguém, mas eu tô falando só pela alegria que a gente tá vivendo nesse campeonato. E nesse ano, né? Diferente dos outros anos. E aí eu queria saber de você o seguinte, pra quem que você vai torcer na final? Você sabe que eu tava... antes do jogo do Palmeiras com o Boca, a gente fez o Joga Fácil ontem, eu falei, vou torcer pro Boca, sou Boca e vou com o Boca até a final. Só que aí eu fiquei pensando o seguinte... Eu não sei você, mas eu, particularmente, eu não tenho raiva de nenhum time, não tenho ódio de Corinthians, Palmeiras, não tenho. Você já sabe, você já me conhece, eu aprendi com meu pai esse lance de gostar de futebol, então eu não tenho esse ranço. Alguns times você tem uma rivalidade maior. Por exemplo, pra mim o Palmeiras é meu maior rival, por causa da história que eu tenho com meu pai. E eu tava pensando o seguinte, o Fluminense é um time que eu acho simpático, assim, eu acho legal, acho bonito o uniforme, bonitas cores, eu acho que a torcida é uma torcida bacana. Eu não tenho nenhuma antipatia pelo Fluminense, eu falei, pô, então por que eu vou torcer pro Boca? Eu vou torcer pro Fluminense. Quer dizer, eu torcer pro Fluminense, mas se o Fluminense for campeão, eu não vou ligar. O Fluminense nunca conquistou um título de Libertadores. Eu tava torcendo pro Palmeiras não ir pra final e provavelmente ser campeão, e talvez ser campeão, fosse campeão, pra não ultrapassar o número de títulos da Libertadores do São Paulo. O Fluminense não tem nenhuma Libertadores. Com o advento Dorival Júnior, que graças a Deus sepultou o karma do Diniz na minha vida. Então, como eu nunca tive problema nenhum com o Diniz, eu só não gostei do desempenho dele no São Paulo, mas é que algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, que eu tô focado no São Paulo. Então, e o Dorival foi campeão no São Paulo, da Copa do Brasil, um título inédito, então apagou tudo, enterrou todos os karmas. Eu não vejo nenhum problema do Diniz ser campeão, até porque o Diniz campeão pelo Fluminense dá moral pra ele na seleção brasileira. Ele ganha confiança na seleção, chega. E o Diniz amadureceu como treinador. Você concorda comigo que ele amadureceu? A postura dele mudou. Aquele jeito porra louca do Diniz da época do São Paulo, do Vasco, do Santos e do próprio Fluminense, Atlético Paranaense, não existe mais. Então, eu acho que eu vou... Quer dizer, na verdade, pra quem for campeão, pra mim tá bom. Mas é que... argentino, né? Vamos torcer pro Fluminense. Você vai torcer pra quem? Você vai torcer pro Fluminense ou pro Boca? Deixa a sua resposta nos comentários aí. Ah, e tem outra história, né? Você já pensou? Fluminense campeão da Libertadores, São Paulo campeão da Copa do Brasil, Fortaleza campeão da Sul-Americana. O ano dos tricolores. Os tricolores que estavam tão em baixa, né? Só faltou o Grêmio. O Grêmio podia ser campeão brasileiro também. Aí ficaria festa de tricolores. Mas quero saber a sua opinião. Para quem que você vai torcer nessa final de Libertadores? E outra coisa, né? Como é legal a gente ver uma final de Libertadores com título na... Eu fiquei me imaginando sentado no sofá, abraçado com a taça da Copa do Brasil, assistindo a final da Libertadores. Que nós já temos 3, né? A Copa do Brasil a gente não tinha nenhuma. Como é legal a gente assistir, desfrutar o futebol, como eu assisti o jogo do Inter, como eu assisti o jogo do Palmeiras, desfrutando o futebol e com a consciência tranquila, com a felicidade no coração da gente ter conquistado esse título da Copa do Brasil. Outra coisa, deixa eu falar uma coisa pra vocês que muita gente tem me perguntado, hoje na live que a gente faz todos os dias às 4 da tarde lá na Roxinha, o pessoal perguntou e saiu uma informação sobre o Galopo. O Galopo detonou grama sintética. Aliás, os jogadores do Boca Juniors também detonaram a grama sintética, inclusive o goleiro Romero, aquele cara que impressionante, aquele cara pra pegar pênaltis. Vocês sabiam, só um parênteses, vocês sabiam que nos últimos 21 pênaltis o Romero pegou 12? É 50%. Ele pega um, toma outro gol. Pega um, toma... É impressionante aquele goleiro. E o menino do Palmeiras só fez o gol porque ele virou o pé na hora, senão ele ia na bola também. E aí ele reclamou do gramado sintético. E o Galopo também reclamou. Deu uma entrevista pro Diário Olé e falou que é jogo de futebol de 5, que não existe gramado sintético. Criticou o gramado sintético do Allianz Parque, disse que é um gramado sintético desgastado e a bola corre muito rápido. E só para lembrar, o Galopo rompeu os ligamentos do joelho no gramado sintético do Allianz Parque na eliminação do São Paulo contra o Água Santa, né?
Vocês lembram que ele se machucou ali? O Galopo tinha tem 11 gols no ano na temporada, passou quase a temporada toda, mesmo machucado, como um dos principais artilheiros do time. Só foi superado pelo Caleri e pelo Luciano. O Caleri tem 14 e o Luciano tem 11. O Galopo tem 8 gols, tá? Lembra que ele estava numa fase espetacular. E aí, sobre a volta do Galopo, o seguinte... Rompeu o ligamento, ele acredita, o próprio Galopo acredita que até o final do ano ele vai ficar em condições de jogo. Até o final do ano. Faltam 13 jogos, né, para o São Paulo terminar a participação dele no campeonato. Só que ele, na avaliação do Galopo, e eu concordo 100% com ele acha melhor focar até o final do ano na completa recuperação dele, e aí volta na pré-temporada do ano que vem, um ano de Libertadores, um ano importante para o São Paulo. Eu acho perfeito, não tem que ter pressa na recuperação, não tem que ter pressa. O São Paulo está numa situação, vai ficar cada vez mais confortável, espera, no Campeonato Brasileiro, não tem que ter pressa. Eu acho que tem que preparar bem o Galopo, tem que deixar o Arboleda bem, operar o Caleri assim que possível, para a gente pensar já projetando o ano que vem. Olha esse número, gente, da torcida que conduz, e eu prefiro dizer que carrega nas costas, né? O São Paulo quase dobrou o valor de arrecadação por jogo na temporada de 2023 em relação à temporada do ano passado. Foi um aumento de 89%, gente. Em 2022, o São Paulo arrecadou 1,7 milhão por partida em média. Esse valor, em 2023, já passa dos 3,2 milhões. E ainda, o São Paulo tem 5 jogos como mandante nesse Campeonato Brasileiro, e pela primeira vez ultrapassou a barreira dos 100 milhões de reais em arrecadação, gente. É impressionante. O valor previsto no orçamento... Eu tô gritando, né? O valor previsto no orçamento do São Paulo era de 54 milhões de bilheteria. Dobrou. E aí os dirigentes falaram que graças à bilheteria, né, não teve que vender jogador, atendeu o pedido do Dorival e tá renovando os contratos e ainda não vendeu o jogador. Falando em renovação de contrato, o São Paulo teria feito uma proposta pro Alisson. O contrato do Alisson vai até 2024, até o final do ano que vem. O São Paulo teria feito uma proposta até 2025, com possibilidade de prorrogar até 2026, se ele batesse algumas metas. Eu acho o Alisson ganhou confiança, deu a volta por cima, depois dos problemas pessoais que ele teve, mas também se encontrou, achou a posição, né? Mérito dele, mérito do treinador que deu oportunidade para ele, no caso se chama Dorival Júnior. Então, no caso, eu vou passando para vocês. Eu acho que o Alisson é importante, por essa arrancada que ele deu no final, a importância dele, eu acho que seria legal mesmo renovar o contrato. E aí, existe a expectativa do James Rodrigues ser titular. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, sobre o time, sobre o jogo. Mas eu queria falar para vocês, lembra que a gente conversou aqui várias vezes, que a data FIFA embaçada para o São Paulo é boa porque toda vez que o São Paulo volta na data FIFA, volta bem, porque o Dorival tem tempo de treinar. Mas eu sempre falei da data FIFA que prejudicou muito o James Rodrigues, porque ele não treina com o Dorival. Na primeira data FIFA ele ficou 10 dias fora e agora vai ficar 13 dias fora. Um período que ele podia ficar treinando. E o Dorival deu uma entrevista concordando com isso, dizendo exatamente que o James Rodrigues foi prejudicado, prejudica o São Paulo, né? Ele não agrada ao Dorival essas convocações. Ele sabe que é mérito, que não tem problema nunca, jamais vai vetar, que é mérito do jogador. Mas ele falou, a gente não consegue ter um condicionamento do James Rodrigues, não consegue entrosar ele com os companheiros, porque a gente não treina com ele. Ele treinou pouco. Então, por isso que eu acho que o James Rodrigues teve pouca participação na Copa do Brasil, ou quase nenhuma participação na Copa do Brasil, e no Campeonato Brasileiro vai começar a jogar agora na fase já final do campeonato, justamente por causa dessas datas FIFA. O James Rodrigues entrou em campo 8 vezes e tem 1 gol e 1 assistência, né? Aquele jogo contra o Fortaleza. São Paulo e Vasco jogam amanhã 6h30 em horário de Brasília, lá no estádio de São Januário. Árbitro, Braulio da Silva Machado, o mesmo que apitou a final contra o Flamengo. Auxiliares, Bruno Rafael Pires e Henrineu Ribeiro. No VAR, Rodrigo Alonso Ferreira. Se você quiser assistir, Sport TV para algumas praças e Premier. O São Paulo treinou hoje, viajou hoje, e a notícia, a mais importante talvez do dia, sobre os jogadores relacionados, é que o Pato, depois de 4 jogos sem ser relacionado, foi relacionado para a partida contra o Vasco. Eu acho que ele vai ter agora as oportunidades até o final do ano para ver se mantém o Pato ou se manda o Pato embora no final do contrato, que acaba no final de 2024. Lembrando que o São Paulo joga sem Caleri, Rafinha e Beraldo. Os 3 tomaram cartão contra o Corinthians, estão suspensos. O São Paulo está em 10º lugar, com 34 pontos só.
9 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, fez 31 gols e sofreu 27, tem um aproveitamento só de 45%, porque priorizou as Copas, né? O Vasco está em 17º, primeiro time da zona de rebaixamento, com 26 pontos. Vinha de 4 vitórias seguidas, estava embalado, foi goleado pelo Santos no final de semana. O Vasco tem 7 vitórias, 5 empates e 13 derrotas. Fez 27 gols e sofreu 38, tem um aproveitamento só de 34%. O Jair, o volante, vai estar à disposição, conseguiu um efeito suspensivo, e a imprensa que acompanha o Vasco de perto acredita que o time vem compacto para jogar nos contra-ataques. E lembrando, todos os ingressos foram vendidos, então amanhã a gente vai ter um público de cerca de 20 mil pessoas em São Januário. Seria importante o São Paulo conquistar essa vitória para se aproximar cada vez mais da pontuação que não corre mais riscos. E também, claro, para operar Caleri, para cuidar de jogadores, para dar férias, para dar descanso. E a primeira vitória do São Paulo fora de casa no Campeonato Brasileiro, pelo menos o que a gente espera. E amanhã tem uma novidade, vamos fazer live antes do jogo lá na Roxinha, 1 hora antes do jogo, 5h30 eu já tô na live. Depois do jogo tem vídeo e depois do jogo tem live na Roxinha também. Então a gente vai fazer amanhã, vamos falar, aproveitar, vamos desfrutar esse momento de final de ano, de final de jogos aí, que daqui a pouco acaba e a gente vai ficar em abstinência até no ano que vem. Então amanhã tem live antes do jogo, Barulho Vídeos, lá na Roxinha você acha, e aí a gente faz live antes do jogo, aí live do intervalo, aí live depois do jogo. Amanhã é São Paulo e Vasco das 5 da tarde até 10, 11 da noite, tá bom? Espero você, se inscreva no canal. A camisa não tá aqui, a camisa número 3, que eu deixei o cenário mais arrumadinho, mas continua valendo o prêmio, a gente vai escolher um ganhador, um inscrito do canal, quando a gente chegar a 520 mil inscritos para ganhar a camisa número 3 de presente. Presente da São Paulo Mania do Alpha Shop, a camisa número 3, tá? Aquela bonitona. Mas para isso precisa ser inscrito no canal. Deixe seu like também se você gostou do vídeo, não custa nada. Deixe o like, se inscrever no canal, se ajuda no crescimento da mídia alternativa. A gente faz esse trabalho com toda a dedicação para você, tá bom? Então, encontro vocês amanhã. Se quiser beber, traz o vinho. O uísque, né? O vinho, né? Porque o uísque não toma em taça. Traz o vinho, vai. Traz um vinho Barolo, porque taças eu tenho todas, não precisa se preocupar. E eu continuo não querendo ter razão, continuo querendo ser campeão. Fique com Deus, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.